Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós estamos estudando essa carta. Hoje nós faremos a leitura do versículo 6 ao versículo 16. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículos de 6 a 16. Assim diz a Escritura Sagrada. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, graças te damos, meu Pai, pelo privilégio que temos de possuir nas mãos a tua palavra escrita e traduzida para a nossa língua. Que privilégio é, Senhor, termos acesso à tua vontade escrita. Que bom, Senhor, é sabermos que o Senhor que preservou essa palavra durante todos esses séculos, o teu Espírito que inspirou essa palavra, é o mesmo Espírito que habita em nós e que nos ilumina. E é por isso que nós te pedimos, ó Senhor, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor abra nossa mente nessa noite, para que possamos entender a tua palavra, compreender o que o Senhor está ensinando por meio do teu servo, o apóstolo Paulo. Mas também, Senhor, o Senhor é aquele que move os nossos corações, por isso, Senhor, cuida dos nossos corações hoje à noite, para que, meu Deus, possamos ser alimentados por Ti, sermos nutridos pelo Senhor. Não permita, Senhor, que nossa mente divague e se afaste desse lugar, não permita que tenhamos nenhuma distração, mas conduz-nos cativos aos Teus pés para aprendermos de Ti. Nós te rogamos isso, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no século XVII, um puritano chamado Richard Baxter escreveu um livro que, inclusive, está traduzido para o português. Tem duas versões dele. Um livro chamado Pastor Aprovado. Nesse livro, a grande preocupação de Baxter não é necessariamente em dar instruções homiléticas, nem falar sobre crescimento de igreja, estratégias de marketing ou coisa do tipo. A maior preocupação de Baxter nesse livro, meus irmãos, é sobre como pregar a verdade e viver a verdade do Evangelho. A grande preocupação dele é uma incongruência que existe entre os pregadores que não vivem aquilo que pregam. Essa preocupação de Baxter, meus irmãos, se tornou nele uma inquietação que ele transportou para a igreja. Isso é uma coisa muito importante, porque o que nós mais temos visto, meus irmãos, é surgir pastor até na esquina. Parece que do nada cai um copo d'água no chão, brota um pastor. Do nada aparece pastor por tudo quanto é lado, e nós estamos perdidos no meio de tanta pastorada, que de repente, meus irmãos, só dá mais
mau testemunho de qualquer outra coisa. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, a grande preocupação nossa enquanto igreja é como é que nós vamos identificar verdadeiros pastores. Como identificar pastores que estão realmente preocupados, não só em proclamar uma mensagem, mas também em viver uma mensagem. Porque tão importante quanto pregar é viver essa mensagem. Afinal de contas, nós não estamos esperando que um pastor, de repente, salve muitas pessoas e ele mesmo se perca no final das contas. Ter uma vida que desmente o seu sermão é a pior tragédia, a pior desgraça que pode acontecer para um pregador. E essa preocupação, justamente dessa fidelidade com relação à maneira como se lida com o ministério, é que Paulo está preocupado aqui no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Paulo, meus irmãos, escreve essa carta a Timóteo, e é conhecida como uma carta pastoral, justamente porque ele se preocupa em dar instruções ao jovem Timóteo de como lidar com a igreja. Paulo tinha deixado Timóteo na cidade de Éfeso para pastorear aquela igreja, em especial para organizar uma liderança, para estruturar a igreja e conduzir a igreja diante de um problema bem sério, que era heresia. Estavam se infiltrando no meio da igreja muitos hereges, e o papel de Timóteo era justamente barrar isso. Só que tem uma série de dificuldades que Timóteo está enfrentando. Primeiro, a idade dele, nós vamos ver isso mais tarde. Timóteo era jovem e ele estava enfrentando dificuldade com relação à resistência de muitos dos irmãos da igreja em acatar as ordens de Timóteo. Além disso, por parte da própria igreja havia uma certa resistência em relação às ordens que Timóteo tinha. A carta de Paulo está aqui, meus irmãos, para ser lida para a igreja. Então não é uma carta particular, é uma carta para a própria igreja. E ela visa dar a Timóteo a autoridade para fazer as reformas que eram necessárias fazer na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, firme, teologicamente sustentada, mas que precisava dessa instrução. Por que essa instrução era tão importante? Paulo nos disse no capítulo número 4, logo no início dessa carta. Paulo diz que o Espírito expressamente estava afirmando que nos últimos tempos iriam surgir homens que iriam apostatar da fé. Esse apostatar da fé, pela maneira como os falsos mestres se levantavam, era o grande perigo que Paulo enxergava na igreja de Éfeso. É tanto que quando ele estava se despedindo, lá no livro de Atos, se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele já advertiu essa igreja, os presbíteros, de que com a partida dele, lobos vorazes iriam invadir a igreja. Então havia heresias, e heresias pesadas invadindo a igreja, e que Timóteo estava lá na frente para defender a igreja. Mas tão importante, meus irmãos, em identificar e combater as heresias no meio da igreja, é se preocupar com aquele que está fazendo o trabalho. Porque às vezes é possível que eu me preocupe com os outros e se esqueça de mim. Por isso que os versículos de 6 até o versículo número 16, o apóstolo Paulo está preocupado, meus irmãos, agora especificamente com Timóteo. Então, primeiramente ele diz, cuidado com os falsos mestres, mas parece que agora ele diz, cuidado com você também. Porque a grande preocupação é que se vários homens apostatam da fé, versículo de número 1 do capítulo 4, existe um risco da igreja apostatar e do próprio pastor apostatar. A preocupação de Paulo, então, é que agora Timóteo tenha um ministério fiel, e esse ministério fiel é o grande alvo da vida dele. Por isso Paulo vai escrever justamente sobre isso, e é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, sobre para ser fiel no ministério. O que se espera de um ministro do evangelho, meus irmãos, para que ele seja fiel? O texto nos dá 4 atitudes que se espera de um ministro fiel do evangelho. A primeira atitude está aí nos versículos 6 e 7. É a atitude de nutra-se da verdade para poder nutrir o rebanho. Paulo começa, meus irmãos, com uma expressão que faz referência ao texto anterior. Expondo estas coisas aos irmãos. A tarefa de Timóteo de cara é expor, é colocar na presença dos irmãos. Note que Paulo está recomendando a Timóteo a não esconder nada do que foi dito nos versículos de 1 a 5. O que foi dito lá é que tem pessoas que apostatarão da fé por causa de homens maus que se infiltram no meio da igreja, proibindo o casamento, por exemplo, versículo número 3, recomendando, exigindo a abstinência de alimento, versículo número 3. Ele diz, essas pessoas estão ensinando doutrinas falsas dentro da igreja. Paulo diz, você deveria expor essas coisas para a igreja, explicar essas coisas para a igreja. Note que existe um papel por parte do pastor da igreja em preservar o rebanho, espantando
espantando os lobos. Era essa a função de Timóteo na igreja de Éfeso: proteger o rebanho, apontar na igreja onde está o perigo. Eu sei que alguns irmãos acham que isso é desnecessário. Alguns irmãos dizem, não precisamos, o pastor não precisa ser tão incisivo assim. Dá até treta na internet quando o pastor faz isso. Ficar apontando o pecado, apontando a igreja dos outros. Vamos amar mais ao próximo. Quando na verdade, meus irmãos, Paulo diz, você precisa expor isso para a igreja. A igreja precisa saber onde estão os riscos, os perigos que ela está passando, que ela está enfrentando. Por isso Paulo dizendo, você expondo essas coisas, olha a expressão, serás bom ministro de Cristo Jesus. Paulo já começa dizendo que se você quiser ser um bom ministro, você precisa ser fiel nessa pregação, precisa ser fiel em expor a verdade do evangelho e, consequentemente, expor a falsidade dos falsos mestres. Faz parte da pregação, uma voz para as ovelhas, para alertá-la, mas também uma voz para os lobos, para espantá-las. Esse é o papel do pregador, para que seja bom ministro. A expressão que Paulo usa para ministro é uma expressão que vocês conhecem, diácono. Diácono era o mordomo, aquele que servia, era um servo da casa. Ele está dizendo então que o ministro, meus irmãos, é aquele que expõe um alimento para a igreja, é aquele que coloca o alimento para a igreja. O pastor ele é responsável especificamente por alimentar o rebanho do Senhor. Acontece, meus irmãos, que para se alimentar alguém, se precisa estar nutrido para. Essa necessidade de nutrição do pastor é justamente para que ele tenha a capacidade de fazer isso que Paulo diz para ele ser um bom ministro. Para ele ser um bom ministro, ele tem então que expor essas verdades do evangelho que foi colocada. Mas como expor essa verdade do evangelho se ele próprio não é alimentado? Por isso mesmo, Paulo está preocupado com isso no início do versículo 6. Ele diz assim, expondo essas coisas, você vai ser um bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse ponto aqui é muito importante, meus irmãos, porque nós vemos, às vezes, muitos homens querendo se apresentar como pastores, muitos homens querendo ensinar, mas homens que não são ensináveis. Nós achamos que para ser pastor só precisa de boa vontade. Afinal de contas, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não já dizia até o logo Xuxa, né? Às vezes a gente pensa assim, não, se eu for, eu tenho vontade, eu quero, Deus vai me usar, abreis a boca e vos encherei, eu vou pregar. Só que Paulo diz exatamente o oposto disso. Paulo diz que a maior preocupação aqui são pregadores que não têm nada para dizer. Pregadores que não são alimentados pela palavra e, consequentemente, não têm o que alimentar. Existia uma regra antigamente em nossas casas que por algum motivo foi abandonada. Por exemplo, quem tem o primeiro prato e o maior pedaço escolhido dentro de casa? Antigamente era o pai. O melhor pedaço era do pai, o primeiro prato a ser apresentado era do pai. Fazia um pratão dele, e aí ia geralmente com a coxa da galinha, com o peito da galinha, 2 pedaços de preferência, colocava na mão dele. O menino ficava roendo um pé, comendo uma asa, mas isso era importante, meus irmãos. Hoje a gente inverteu, o primeiro prato é dos meninos, os pais ficam com o que sobrar. É muito amor, mas é muita irresponsabilidade. Porque o ponto antigamente era, o pai era aquele que trazia comida para casa. Quem tinha que ter mais força para o trabalho? O pai. Quem tinha que estar melhor alimentado? O pai. Porque se o pai caísse numa fraqueza, quem ia comer? Ninguém. Se o pai adoece, a família inteira passa fome. Então a regra era muito simples. Primeiro alimenta o pai, porque o pai alimenta o restante. Se o pai enfraquece, toda a família passa fome. Então notem isso, isso é importante. Olha eu puxando a brasa para debaixo da minha sardinha. Paulo diz, se você quer ser ministro do evangelho, se você quer pregar o evangelho, você, antes de alimentar a igreja, você precisa estar alimentado com 2 coisas. Primeiro, com as palavras da fé, e segundo, e da boa doutrina que você tem seguido. Paulo elogia Timóteo por já conhecer as Escrituras e por já ter a boa doutrina. De onde Paulo tirou essa ideia? Paulo vai dizer que o próprio Timóteo tinha aprendido na segunda carta, tinha aprendido da sua avó e da sua mãe as sagradas letras. Timóteo conhecia as Escrituras, mas Paulo está preocupado agora de que ele continue se alimentando. Isso aqui é um processo.
Ele está dizendo, meus irmãos, que não tem como ser um bom pastor, não tem como ser uma boa liderança da igreja, aquele pastor que não tem desejo, que não tem conhecimento, que não procura conhecimento, que não quer aprender mais, que não quer se alimentar mais da palavra. É triste, meus irmãos, ver essa atitude entre os pastores. Pastores que simplesmente pararam no tempo, alguns que nem começaram direito, que simplesmente não têm interesse em estudar as Escrituras, que não têm interesse em conhecer as Escrituras, que simplesmente falam o que acham, o que pensam, e acham que isso é vontade de Deus, quando não é. Por homens assim, a heresia se infiltra dentro da igreja. Por homens assim, a maldade se espalha dentro da igreja. A impiedade se espalha dentro da igreja. Paulo diz, para que você alimente o rebanho, você, Timóteo, precisa estar bem nutrido. O que é que nós ensinamos, meus irmãos? O pastor, então, meus queridos, a máxima aqui você é aquilo que você come. Você é aquilo que você se alimenta. Um pastor que não se alimenta das Escrituras, ele vai se alimentar em outros campos, vai se alimentar em outros pratos, ele vai colher de outros lugares. Conheci igrejas, meus irmãos, que tiraram o pastor da igreja porque não aguentava mais, porque o pastor só falava de Foucault, porque ele estava fazendo faculdade, a única coisa que ele tinha na cabeça eram técnicas de educação. Outros que o pastor também foi dispensado porque ele tinha virado um psicólogo e a única coisa que ele fazia na igreja era instruir sobre Freud. Nós não temos pregadores assim. O Senhor quer de nós aqueles que são cheios da palavra, que têm conhecimento das Escrituras e que podem expor a palavra com sã doutrina. Não tem como termos pastores que ignoram a doutrina do Evangelho, pastores que não conhecem, que creem e ensinam aquilo que eles acham que é certo. Paulo diz, tem que se preocupar com a Bíblia, tem que conhecer as Escrituras e tem que ter também boa doutrina. A igreja presbiteriana é conhecida por esse esforço, no sentido de ter pastores que se esforçam por conhecer bem a doutrina, mas também conhecer a Escritura. Uma das coisas que a gente fez esse ano foi botar o seminarista para ler a Bíblia toda em um ano. Sabe por quê? Porque tem muitos pastores que estão no ministério há anos, nunca leram a Bíblia inteira. Eles não leem a Bíblia inteira, não conhecem as Escrituras. O que dizer, meus irmãos, de um médico que nunca leu todo o manual de medicina, que não leu os materiais da graduação dele? O que dizer de um engenheiro que não sabe fazer os cálculos? Mas o que dizer de um pastor que não conhece a única fonte de conhecimento necessário para uma salvação? Sem conhecimento das Escrituras, sem boa doutrina, não tem como ser um bom ministro do Evangelho. Um pastor não fala o que ele pensa, o pastor fala o que a Escritura ensina. Paulo diz, preocupe-se com isso, preocupe-se com isso. Por isso que Paulo está preocupado com o que Timóteo come. Notaram? Ele diz, primeira coisa que você tem que dizer, você tem que expor isso para a igreja, porque assim você vai ser o bom ministro. Mas para você conseguir expor isso com clareza, cuidado do que é que você come. O que é que você tem que comer? Palavra e doutrina, é isso que você tem que comer. Se alimentar das Escrituras e se alimentar da doutrina da igreja, da doutrina verdadeira. Mas por outro lado, pode ser que o pastor coma muita besteira. Ih, eu falei errado agora. Não, pastores não comem tanta besteira assim. Mas podem se alimentar de uma coisa muito perniciosa no versículo 7. Agora vamos começar a ver o que é que eu estou comendo. Mas estou falando de Bíblia, viu? Então veja o versículo 7 comigo. Mas rejeita o quê? As fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo, meus irmãos, agora está dizendo, cuidado, porque às vezes nós temos a tendência de comer o que não presta. Nós temos a tendência de abandonar alimento sólido e nutritivo para comer porcaria. Afinal de contas, às vezes, porcaria é muito mais divertido do que comer verdura, não é não? Afinal de contas, se coloca na sua frente um belo bolo de chocolate ou um bolo com refrigerante e coloca um prato de salada, é óbvio que você já sabe onde escolher. Não tem nem opção, não é? A gente sempre prefere o que é mais gostoso, o que é mais divertido. E Paulo diz, tem uma coisa que parece ser divertido e gostoso, que são as doutrinas dos falsos mestres. As coisas que eles contam parecem ser mirabolantes, parecem ser especiais, parecem ser muita novidade. Ele disse, essas novidades é onde está o perigo. Paulo chama de fábulas profanas. Isso aqui é terrível, meus irmãos, porque ele está dizendo que eles pegavam histórias do Antigo Testamento, criavam imagens em cima dela, criavam figuras em cima delas, mas que essas figuras e imagens, na verdade, eram contrárias ao sagrado. Note que elas são contra Deus. Essas fábulas são
profanas, está vendo? Não são fábulas simplesmente, não, mas a gente escuta muito ilustrações do reino de Deus, entre essas histórias bonitas, né? Tem cada história bonita, pastor, que eu escuto. Pois é, ele está dizendo que elas são fábulas profanas. Note que o pastor não se alimenta de fábulas profanas. Paulo diz para Timóteo, cuidado com o que você come, porque pode ser que te ofereçam fábulas profanas. E elas são muito bonitas, são chamativas, são histórias com lição de moral muito interessante. E as pessoas gostam, e você vai encontrar isso na internet o tempo inteiro. Pessoas já começam os seus videozinhos dizendo assim, você entendeu esse texto errado. Deixa eu te explicar aqui, porque naquela época, já viu um monte de vídeo assim? Porque é muito chamativa a ideia de trazer uma novidade. A Bíblia é simples, não tem nada novo nela, tudo lá já foi mastigado, é simples mesmo, é feijão com arroz, mas o que sustenta o cristão é justamente feijão com arroz. Ele está dizendo, cuidado, porque vão te oferecer coisas que são ruins, rejeita, deixa de lado, está vendo? Parece que a ideia de alguém que está não só recusando uma comida, mas que está rejeitando uma comida, como que dizendo, essa comida não me serve, fábulas profanas. Mas definitivamente Paulo não é politicamente correto. Tem alguns que já estão até propondo melhorar essa escrita aqui de Paulo, porque parece que Paulo era muito agressivo. Paulo diz que é a história de velha caduca. Velha gagá. Que coisa agressiva, tem que melhorar isso aqui. De senhora senis. Vamos chamar. Não, Paulo está dizendo, essas histórias que eles ficam contando, essas doutrinas que essas pessoas ficam ensinando, gente, isso é doutrina de vovó que já está gagá, que fica contando história de carochinha para menino. É basicamente isso, eles são pessoas que não estão mais lúcidas, está vendo? São pessoas que simplesmente inventam histórias. Eles pegavam histórias e genealogias do Antigo Testamento e ficavam criando coisas mirabolantes em cima, principalmente os gnósticos faziam isso. Paulo diz, não absorva essas coisas, por mais interessantes que elas pareçam, não coma dessa fonte, porque essa fonte não é confiável. Ela é de velhas senis e são fábulas que são contra Deus, são fábulas profanas. Essa, meus irmãos, é a primeira questão que o texto nos lembra aqui. Que se nós quisermos entender e encontrar ministros fiéis ao Evangelho, temos que encontrar ministros que estejam nutridos com a palavra da verdade. Porque não é possível instruir a igreja pastores que não se nutrem da palavra de Deus. Não tem como entregar para a igreja aquilo que eles mesmos não receberam. Não tem como instruir a igreja uma coisa que eles mesmos não sabem. Pastores ignorantes que não têm conhecimento nenhum das Escrituras, ao invés de homens sinceros, são na verdade perigosos. Perigosos porque eles são portas abertas para a entrada de todo tipo de doutrina falsa, de heresia. Paulo diz, para ser um bom ministro do Evangelho, precisa se nutrir da palavra, para poder nutrir a igreja do Senhor. Para ser fiel no ministério. O que se espera de um ministro fiel no ministério? A primeira atitude, nutra-se da verdade para poder nutrir o rebanho. A segunda atitude, exercite-te na piedade para se manter forte. Finalzinho do versículo 7. Paulo inicia agora uma imagem que é bem interessante. É a imagem de um atleta. A própria palavra exercitar-se aqui era a palavra para ginásio naquela época. Havia um grupo de jovens que se juntavam nesses ginásios para fazer exercícios. Às vezes eram levantamentos de pesos, às vezes eram corridas, às vezes eram alguns tipos de lutas. E eles iam lá para se exercitar e as pessoas iam lá para assistir. A gente faz isso até hoje. O pessoal vai para o estádio para ver jogo de futebol, para ver atletas correndo. Não é, a gente não corre, mas ver os outros correndo é maravilhoso. É uma coisa linda de se ver. Eles iam lá ver, todo mundo ia lá ver. Paulo diz, você tem que ser um atleta. Paulo olha para Timóteo e diz, você não só busca a alimentação correta, mas você busca um fortalecimento correto para a sua vida. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo agora está preocupado não só com o que Timóteo tem na cabeça, mas com o que o Timóteo tem no coração. Paulo está preocupado que Timóteo tenha o que ensinar para a igreja, mas Paulo está preocupado com que o próprio Timóteo não se perca no processo. Por isso mesmo ele diz que ele deveria se exercitar, mas se exercitar na piedade, está vendo? Exercitar-se na piedade, meus irmãos, é desenvolver reverência, isso é piedade, desenvolver devoção ao Senhor. Ele está dizendo que Timóteo deveria ter um relacionamento com Deus aprofundado, a ponto dele ter sempre reverência para com o Senhor e uma atitude correta para com Deus. E isso, meus irmãos, não é uma coisa que se adquire naturalmente. Note que ele diz que ele deveria ser exercitado.
O ministro do Evangelho, então, é conclamado a agir sempre de forma proativa, buscando maior intimidade com Deus e buscando, consequentemente, maior reverência para com Deus. Grande parte dos nossos problemas com pastores são pastores que se acostumaram com o sagrado, se acostumaram com o púlpito, se acostumaram com o trabalho, se tornam profissionais, fazem sermão com muita facilidade, mas as suas vidas estão completamente distantes do caminho do Senhor. Eles estão andando longe de Deus, mas agarrados a um púlpito. Paulo está preocupado com a piedade de Timóteo, e ele diz, mas para que isso aconteça, você precisa se exercitar, como um atleta se exercita. Olha aí o que ele faz no versículo de número 8, meu versículo preferido. O exercício físico, para pouco é proveitoso. Eu sei que eu estou distorcendo, mas deixa eu ajeitar então. Ele não está dizendo que o exercício físico não tem proveito, está vendo? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, gente, abandona esse negócio, esquece Uri. Se aperrei com isso, não. Oh, meu Deus do céu. Ele não está dizendo isso, deixe de fazer exercícios físicos. Ele diz, não, gente, exercício físico é uma coisa legal. Exercício físico tem proveito. Está vendo? Quais são os proveitos que exercícios físicos têm? Primeiro, melhora a saúde. Se eu estivesse fazendo, eu não estava com pressão alta. Está vendo? Melhora a saúde, melhora o sistema cardiovascular, melhora o sistema respiratório, facilita a musculatura, melhora até o cérebro, porque diz que quanto mais forte as pernas, mais tempo o cérebro fica firme, forte. Vendo como é que funciona? Um pastor que não faz exercício feito eu, nem fôlego para pregar tem que prestar, tá vendo? Fica meio ruim para pregar. Então tem um monte de coisas boas. Além de você ficar mais forte, com um corpo mais saudável, ainda fica bonito. Olha que coisa legal. Então tem vantagem de fazer exercício físico. Fica no shape, a roupa cabe. Então, de alguma forma, o Paulo está dizendo, tem vantagens. Mas notem, todas essas vantagens são físicas, são materiais. Todas essas vantagens funcionam aqui e funcionam para o agora. Mas Paulo diz, mas tem um exercício que para o pastor deveria ser ainda mais importante do que o exercício físico. Ele diz, mas a piedade para tudo é proveitosa. Paulo diz, o exercício para a piedade tem mais vantagem do que o exercício físico. Porque não só você vai estar forte fisicamente quando você faz exercícios físicos. Se você faz o exercício da piedade, você fica forte espiritualmente. Quantos pastores nós temos, meus irmãos, acabados em frangalhos, destruídos. Quando você vai procurar, na verdade, eles já abandonaram a vida dele com Deus faz tempo. Eles só sentam na frente da Bíblia para fazer sermão. Eles não oram mais, eles oram somente por obrigação. Eles vivem uma vida de ativismo para cima e para baixo, fazendo o trabalho, mas eles não têm relacionamento pessoal com Deus mais. Eles enfraqueceram na sua piedade. Eles se tornaram fracos espiritualmente. Paulo diz, fazendo isso, se exercitando a piedade, você tem fortalecimento espiritual, além de ficar bonito espiritual também. De repente a gente é bonito por dentro, né? Facilita. Paulo diz, tem muito mais vantagem. Porque enquanto o exercício físico tem suas vantagens aqui e agora, e só aqui e agora, porque corpos bonitos também morrem e apodrecem, dá uma pena, não é? Mas apodrece. Ele diz, no final das contas, quem tem um exercício da piedade, suas vidas espirituais extrapolam a vida nessa terra, e eles continuam bonitos e saudáveis por toda a eternidade. Então é algo que vai mais para frente, por isso que ele diz, porque tem a promessa da vida que é agora, e da que há de ser. Ele diz, é um exercício que funciona para o resto da eternidade, não só para aqui e para o agora, não só saúde aqui e agora, não só boa qualidade de vida aqui e agora, mas exercitar-se na piedade leva consequências para a vida eterna. Qual é o melhor exercício, então? Paulo não está dizendo, não produza exercícios. Paulo está dizendo, se exercite, meu irmão, vá para a academia, mas não se esqueça que o melhor exercício é o exercício da piedade. É viver em reverência diante de Deus. E isso é um trabalho para ser exercitado, está vendo? Da mesma forma como academia é esforço, aqui também é. É tanto que Paulo usa 2 versículos para dizer isso. Primeira coisa, versículo número 9, ele diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele está dizendo, a igreja inteira reconhece que isso é verdade. A igreja inteira reconhece que o pastor precisa se exercitar na piedade.
A igreja inteira reconhece que é isso que ele precisa, porque isso realmente tem consequências para a igreja e consequências para a vida dele, para a vida eterna dele. Nesse ponto ele está dizendo, não é uma coisa que eu inventei agora, todos concordam, porque todo mundo entende que no final das contas, essa palavra é verdadeira. Exercitar-se na piedade é melhor até do que o exercício físico. Por isso, olha o versículo 10, Paulo diz, e nós fazemos isso, nós nos exercitamos. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Paulo diz, quer ver um exemplo de atleta espiritual? Eu não sei se Paulo poderia ser um atleta físico, mas espiritual, Paulo diz, olhe para mim, olhe para os nossos colegas. Paulo, meus irmãos, teve a companhia de Timóteo a partir da segunda viagem missionária. Timóteo viu como as coisas funcionam. Timóteo compreendeu como é que o ministro do evangelho se comporta. E viu em Paulo um modelo. E Paulo diz, eu sou realmente esse modelo de alguém que busca se exercitar na piedade. Note que as expressões que Paulo usa, meus irmãos, são de alguém que está fazendo um exercício, e um exercício pesado. Ele diz assim, para esse fim que labutamos. A ideia, meus queridos, de labutar aqui é de trabalho pesado, de fazer um trabalho físico. Literalmente ele está dizendo que ele está puxando ferro espiritual. Literalmente ele está dizendo, eu estou puxando ferro, eu estou fazendo todo esforço. Essa minha luta, na verdade, é uma luta de um exercício bruto, de um exercício de força. Por isso mesmo, olha a expressão seguinte, sobremodo nos esforçamos. A ideia aqui é de chegar a quase exaustão de tanto fazer esse exercício. Já ficou na academia assim? Gente, eu estou fraquinho, então quando eu estava indo para a academia, graças a Deus parei. Eu vou voltar, se Deus quiser. Mas tem coisa pior do que exercício de perna? Tem coisa pior? Tem não, gente. Tem não. Os ombros, os braços é maravilhoso, eu gosto. Mas quando chega às pernas, aí você anda assim, sai arriando as canelas, né? As pernas fraquinhas. Você conseguiu um negócio chamado exaustão muscular. Você conseguiu fazer com que os seus músculos fossem ao extremo, ao ponto máximo que dava. E aí, quando acontece isso, ele perde força, você fica acabado. Até para descer as escadas da academia, dá trabalho. Para chegar em casa, então, Jesus do céu, dá vontade de ir de 4 pés. Paulo está dizendo, espiritualmente eu tenho me esforçado tanto que eu estou chegando quase à exaustão. Isso é ruim? Não, Paulo diz, isso é bom. Porque não tem outro jeito de ficar forte. Tem que fazer exercício até a exaustão mesmo. Paulo diz, e o que é que a gente faz como missionário do que a gente está pregando o evangelho? A gente faz justamente isso. Eu e os outros missionários estamos labutando, trabalhando duro e nos esforçando, nos sobrecarregando sobremodo. Por quê? Porque nós temos um alvo, uma esperança. Interessante, porque quando você vai fazer exercícios na academia, você tem sempre alvos. É a primeira coisa que os personagens te procuram. Você quer o quê? Geralmente minha resposta é perder o bucho. Isso é óbvio, né? Mas eles não sei por que perguntam. Mas tudo bem, é isso, quer emagrecer. O exercício é esse, é esse. Tem outras pessoas que já chegam tudo magrinho e falam, não, eu quero ficar mais parrudão. O exercício é outro. Não, eu quero delinear o negócio. Então, cada um tem o seu exercício diferente. Paulo está dizendo, nós nos esforçamos porque nós temos uma expectativa. Exercitar-se na piedade, olha o que acontece. Ele diz assim, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele está dizendo, estão em uma expectativa futura de que o trabalho dê resultado. Está vendo? Ninguém vai para a academia malhar porque gosta, porque é bonito, porque é legal. Porque não é chato. É tanto que a gente fica tentando se distrair com fone de ouvido. Mas tem que fazer força, tem que ficar lá fazendo aquele negócio todinho. Ele diz, no final das contas, nós temos um alvo, e esse alvo é que nos motiva, é que nos conduz. Ele diz, nós temos um alvo, nós temos uma expectativa, a esperança do Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui nós temos um problema com esse texto, porque parece que Paulo está dizendo que o Senhor salva todas as pessoas do mundo. Parece universalismo, não é? Parece que Paulo está dizendo que a salvação é para todas as pessoas. Alguns já chegam até a interpretar dizendo, não, ela é disponível para todas as pessoas, mas é eficaz somente para umas. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui.
O problema está na palavra salvação. Toda vez que a gente lê a palavra salvação na Bíblia, a gente pensa de imediato em salvação eterna. A gente pensa imediatamente em vida eterna. Geralmente essa é a nossa conexão. Mas nem sempre que a palavra salvação aparece na Bíblia, ela aparece com essa conotação. Às vezes ela aparece com a conotação de salvação enquanto livramento, por exemplo. O Senhor salva Israel porque o Senhor livra Israel de um problema físico naquele momento, de um exército inimigo, assim por diante. De uma libertação em especial, está vendo? Um livramento, uma libertação. Então, salvação aqui diz respeito ao que ele tratou nos primeiros versículos, o perigo da apostasia. Paulo está dizendo, quando nós nos exercitamos na fé, nós vemos um alvo muito maior, que é a capacidade de poder livrar os homens da apostasia. Salvar os homens da apostasia, e que o Senhor faz isso para com os homens, livrando os homens de forma da sua graça natural, da sua graça comum, mas faz principalmente com aqueles que creem. Paulo está dizendo, nós temos resultados práticos para com a igreja. Um pastor que se exercita na piedade. É necessário, meus irmãos, que o pastor seja piedoso, que ele seja reverente. Não é ser reverente, não é ser carrancudo, ficar de cara fechada o tempo inteiro, porque eu não acho que isso seja a melhor maneira de se fazer. Eu sei que estive lá, você estava dizendo, pastor tem que ser carrancudo, não pode fazer piada. Veja, a história dele não comprovou muito a tese. Então, não é uma questão de ficar carrancudo, a ideia é de fazer as coisas de maneira séria e de se exercitar nessa reverência para com Deus, nesse acesso a Deus, se exercitar em santidade. Paulo está dizendo, isso é uma coisa que se faz por esforço, não acontece, é uma coisa que eu preciso trabalhar como disciplina. Isso é uma disciplina espiritual. Paulo diz, exercite-te na piedade, porque quando você se tornar forte, você vai ser capaz de ajudar os irmãos, salvando os irmãos da heresia, salvando os irmãos, principalmente os que creem. Você vai ser capaz de resgatar essas pessoas da situação em que eles se encontram. Um pastor que está fraco espiritualmente, ele está mais propenso a cair do que às vezes o próprio crente a quem ele está aconselhando e ajudando. Paulo diz, exercite-te na piedade. Para ser fiel no ministério, meus irmãos, o que se espera de um ministro do Evangelho? A primeira atitude, nutra-se da verdade para poder nutrir o rebanho. Segunda atitude, exercite-te na piedade para se manter forte. Terceira atitude, desenvolva seus dons para não negligenciar o que Deus lhe confiou. Versículo de número 11. Paulo, então, agora, meus irmãos, retoma a ideia de Timóteo em relação à igreja. E ele agora coloca da seguinte maneira, ordena e ensina estas coisas. Que coisas? Tudo que ele falou até agora. A preocupação com os falsos mestres lá em cima, o cuidado em se alimentar da palavra, o cuidado em não se alimentar de fábulas e de instruções de velhas caducas, o cuidado em exercitar-se da piedade. Essas coisas todas, Paulo diz, instrua para você, mas instrua a igreja também. E eu acho interessante as expressões que Paulo usa. Quando ele usa a palavra ensinar, aqui está num tempo verbal que dá a ideia de continuidade. Paulo está dizendo, ensine e continue ensinando. E não só isso, ordene e continue ordenando. A ideia de Paulo, meus irmãos, é de que o ministro tem um papel dentro da igreja, de insistentemente ordenar a vontade de Deus e ensinar a palavra de Deus. Mas isso não é tão simples assim. Isso não é tão simples porque às vezes as pessoas acham que a igreja em si, que os corações das pessoas são sempre acessíveis à palavra, susceptíveis a palavras, mas não são. Os nossos corações, naturalmente, por causa do nosso pecado, são hostis à pregação, são hostis à palavra. A gente sempre fica ouvindo a palavra e pode ser que não seja isso. Não, não vamos ser tão exagerados assim, não é? A gente sempre escuta a palavra com o pé um pouco atrás. Paulo diz, quando você pregar a palavra, faça isso de forma veemente e continue insistindo em fazer. Continue fazendo, continue ordenando, continue ensinando. Mas olha como é que ele coloca isso no versículo seguinte. Ninguém despreze a sua mocidade. Aí nós descobrimos que a igreja de Éfeso tem dificuldade com Timóteo. E aí nós descobrimos porque é que Paulo escreve uma carta para Timóteo, mas que a igreja inteira deve ouvir. Paulo está dizendo que esse homem aqui, meus irmãos, Timóteo, tem um problema na igreja, que é, existem algumas pessoas na igreja que não gostam do ministério de Timóteo. E o motivo é bem simples, idade. Se, por um acaso, por volta do ano 51, foi o início da segunda viagem missionária de Paulo, e foi lá que Timóteo se juntou
a Paulo, ele tinha aí alguma coisa durante essa segunda viagem, coisa entre 22 e 27 anos de idade. Era o máximo que ele tinha. Se essa carta aqui foi escrita lá por volta do ano 63, então no máximo aqui ele tem entre 34, 35 até 39 estourando. Até 39 anos, meus irmãos, uma pessoa naquela época era considerada uma pessoa ainda imatura, ainda em formação. Eles entendiam que essa pessoa ainda não tinha todas as condições. Então ele era ainda muito novo para saber as coisas. Tinha que ser um pouquinho mais velho para começar a entender o mundo de forma adequada. Para piorar, o grupo que estava com ele na liderança eram chamados de presbíteros. Mas a gente nunca lembra o que é um presbítero de verdade. Presbítero, a palavra literalmente, é uma tradução por grego de uma palavra do Antigo Testamento que significava ancião. Então, literalmente, um presbítero é um velho. Desculpa aí os presbíteros. Mas... literalmente, o presbítero já é um idoso, está vendo? No mínimo, era alguém que tinha pelo menos mais de 40, 50 anos, que já tinha adquirido experiência na vida, que tinha, então, condições de liderar a igreja com maturidade, está vendo? Agora imagina, tem Timóteo aqui, ainda menos de 40 anos, no meio de uns presbíteros mais idosos, dando ordens para a igreja. E Paulo diz, e dê a ordem para a igreja. Timóteo é o representante de Paulo na igreja. E aí chega o presbítero velho e faz, esse menino agora chegou, quer mandar na igreja. Está vendo? Tem dificuldade aqui. Paulo está dizendo, Timóteo, não se deixe levar por isso. Mas quando Paulo dá essa instrução para Timóteo, ele está dizendo para a igreja, ninguém desconsidere Timóteo, porque Timóteo é jovem. Porque juventude, meus irmãos, não implica necessariamente em imaturidade. Pelo contrário, Davi, no Salmo 119, vai dizer que porque ele medita na palavra, ele é mais sábio do que os idosos. Idoso, meus irmãos, não é necessariamente sinônimo de sabedoria, de maturidade. Tem um monte de idosos que é um bando de bebezão, todo chechelento, nunca cresceu nem um milímetro, são simplesmente imaturos. Então não é uma questão de idade, está vendo? Paulo diz, Timóteo está pronto para pastorear a igreja. Timóteo está pronto. Mas por isso mesmo ele diz, não se deixe abater. Todo pastor, meus irmãos, passou por isso. Eu passei por isso. Pastor jovem, primeiro ano de ministério, todo mundo queria montar. Porque o pastorzinho, e tinha que se impor. Até que teve uma vez um presbítero, o presbítero olhou para mim e fez, ele não é tão bobinho quanto eu pensava. Como é terrível isso, não é? Desconsiderar porque é jovem. Paulo diz, não, Timóteo, se imponha. Porque você é o meu encarregado e você é o pastor da igreja, mesmo sendo jovem. Aí você pensa, como é que ele vai fazer isso? Existem duas maneiras, meus irmãos, de você impor liderança para uma igreja. Primeira, imposição, fazendo isso à força. Pedro diz que não é assim que se faz. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, ele diz que o pastor não pode agir como dominador do rebanho. Não é assim que se funciona. Existe uma segunda maneira de se impor liderança numa igreja, que é por meio do exemplo. E é esse o modelo que Paulo decidiu que Timóteo deveria seguir. Olha a continuação. Ninguém despreza a tua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis. Torne-se modelo. Às vezes, meus irmãos, eu acho estranho pastores que não querem ser modelo da igreja. Eu vi um pastor uma vez dizendo o seguinte, não, a igreja não tem que olhar para mim, não, eu não sou modelo de ninguém, então abandona o ministério, meu querido. Sai desse lugar porque ele não te pertence. Não é aí que você deveria estar. Porque Paulo coloca isso com todas as letras. O pastor é o primeiro, ele que dá o exemplo, ele que dá o modelo. A liderança da igreja dá o modelo, ela que dá o mote. Se a liderança da igreja não frequenta os cultos, por que a igreja deve frequentar? Se a liderança da igreja se veste mal, por que a igreja deveria se vestir bem? Se a liderança da igreja é infiel nos dízimos, por que a igreja deveria dizimar? Se a liderança da igreja não estuda a palavra, por que você deveria estudar? Se a liderança da igreja não ora, por que deveria orar? Então veja, a liderança da igreja é o ponto inicial. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Isso não diz respeito à autoridade apostólica, diz respeito ao papel do pastor, a liderança da igreja. Paulo diz, você tem que se tornar o modelo, o tipo, tem que se mostrar como padrão para a igreja, de forma que a igreja olhe para você, Timóteo, e veja em você o modelo de vida. Em algumas áreas, poucas, só 5. Torna-te padrão dos fiéis. Em primeiro lugar, na palavra, naquilo que você fala.
Pastores com palavrão, pastores com piadas imorais, presbíteros com uma linguagem obscena, com uma linguagem nojenta. Isso não faz sentido, meus irmãos. Não faz nem um pouco sentido. Ele diz, cuidado com a palavra, cuidado com o que você fala. Você precisa ter uma conversação santa, de forma que as pessoas olhem para a maneira como você conversa e possam replicar isso no dia a dia. Torne você um exemplo de maneira como se conversa. Que coisa bonita, não é? Ensinando uma igreja a conversar, conversando. Não só isso, torna-te padrão na palavra e no procedimento, no comportamento, na maneira como lida com as pessoas. O pastor é modelo na maneira como ele trata os outros, na maneira como ele resolve as questões, na maneira como ele lida com a vida. Esse modelo, meus irmãos, é de comportamento diário, de como ele lida com a esposa, de como ele lida com os filhos, de como ele lida com os irmãos em pecado, a forma como ele se comporta dentro da igreja. Paulo diz, Timóteo, se torne modelo no comportamento, para que a igreja veja o seu comportamento e replique seu comportamento dentro da igreja. Terceiro lugar, o seu comportamento também, mas no seu amor. Acho bonito isso. Na forma como você está apegado às pessoas. Isso aqui é o ponto, meus irmãos, interessante. Na forma como você se preocupa com as pessoas. Na forma como você está interessado nas pessoas. Na forma como você tem interesse real de resolver o problema das pessoas, de se desgastar pelas pessoas. Seja você o modelo do que é amar uns aos outros. Seja você o padrão para que as pessoas, quando olharem para você, digam, é assim que se ama o próximo. É desse jeito, na prática, como se ama o próximo. O pastor, a liderança da igreja, são um modelo para a igreja de como o amor deve funcionar. Mas não só isso. Quarta coisa, na fé. Paulo está dizendo, na forma como você confia no Senhor. Um pastor que não confia em Deus, que entra em crise por qualquer coisinha, como é que ele vai ajudar a igreja que está entrando em crise também? Um pastor tem que ter sua fé inabalável no Senhor, confiante no Senhor. Mesmo que as situações estejam destroçando a ele, ele precisa manter essa confiança no Senhor, porque se ele vacila, todo mundo vacila junto. Paulo diz, seja você o modelo de alguém que confia plenamente em Deus, para que as pessoas vejam como é que alguém, mesmo em meio aos sofrimentos e angústias, se comporta por confiar em Deus. Em último lugar, na pureza. Em Éfeso, meus irmãos, a imoralidade corria solta. Toda aquela região a imoralidade corria solta. E a preocupação é séria. A maneira como o pastor lida com as irmãs da igreja é extremamente perigoso e complicado. E se era naquela época, hoje então nem se fala. Hoje então qualquer gentileza é imediatamente tomada como um assédio. Então isso é muito mais preocupante. Paulo diz, tenha cuidado com isso. Preste atenção. Tenha cuidado para que você seja um modelo de pureza. Na forma como lida com as mulheres. No capítulo 5, meus irmãos, em diante, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer como é que Timóteo deveria lidar com as irmãs da igreja. Olha só a preocupação de Paulo. Cuidado com as irmãs. As irmãs mais velhas são como mães. Tenha cuidado com elas. As irmãs mais novas, trata como se fossem irmãs. Ele está dizendo, cuidado para que você seja modelo sexual para a igreja. Um modelo de comportamento, de pureza para a igreja. Paulo está falando, a igreja precisa de um padrão. Nesse sentido, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, nós vemos que Timóteo tinha que desenvolver uma série de ações dentro da igreja. Note que ele deveria ensinar as coisas, ordenar as coisas, mas ao mesmo tempo ele deveria ser um modelo para a igreja de comportamento. Mas como é que alguém consegue esse peso todo? Como é que alguém consegue carregar isso nas costas? Como é que alguém consegue fazer isso tudo? Paulo vai dizer, é possível. É possível. Olha como aí, versículo 13 e o versículo 14. Ele coloca assim, até a minha chegada, aplica-te a leitura, exortação e ensino. Ele está dizendo, até que eu vá me encontrar com você, porque essa era a expectativa de Paulo, se encontrar com Timóteo e dar instruções pessoalmente. Ele diz, continue trabalhando na igreja. Às vezes a gente pensa, como é que faz esse negócio? Ele diz, viva a igreja. Exercite o seu dom dentro da igreja. Como? No culto, por exemplo. Aplica-te à leitura, não é de pesquisa bíblica, porque leitura bíblica a gente já viu lá em cima. Paulo está falando de leitura pública das Escrituras. Você quer pegar? Preste atenção. Ele está falando, aplica-te à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo está dizendo, aplique-se a ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Isso é pregação, isso é sermão expositivo. Paulo está dizendo para Timóteo, pregue, meu filho. Pregue, porque foi para isso que o Senhor te chamou.
Se você tem vocação da parte de Deus, faça o seu trabalho, continue pregando, porque esses outros padrões se estabelecerão na sua vida. Como é que eu sei disso? Olha o versículo seguinte. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Paulo diz, você tem um dom. Paulo agora está animando Timóteo, notaram isso? Porque Paulo colocou um peso enorme nas costas de Timóteo, ser modelo para a igreja, ser padrão para a igreja, conduzir a igreja por meio da pregação, lendo, explicando e aplicando as escrituras. Ele diz, é assim que funciona, vá pregando, vá sendo exemplo para a igreja. Não retroceda no seu dom. Ah, meus irmãos, tem dia que dá vontade de retroceder. Como pastor, às vezes era muito mais fácil estar sentado no banco. Às vezes era muito mais fácil sentar e ouvir, só ouvir. Ficar quietinho. Lá, sentado no último banco, sem ninguém ver. Ontem eu cheguei disfarçado aqui no trabalho da SAF, e foi tão bom. Fiquei escondido lá atrás. Quando ninguém me viu. No final foi que me acharam. Aí, tá bom. Às vezes dá essa vontade de, rapaz, como eu queria tirar esse peso das costas. Paulo diz, não, você recebeu um dom, meu filho. Você recebeu um encargo. Olha como é que funciona aqui. Paulo lembra a ordenação de Timóteo. Não te faças negligente para conter o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Como Paulo está dizendo que a igreja reconheceu o dom dele, está vendo? E não só isso, com imposição de mãos do presbitério, ou seja, eles ordenaram você. Note o processo de ordenação de Timóteo. O processo de ordenação é, ele mostrou que tinha um dom, a igreja reconheceu esse dom, e em seguida o presbitério ordenou ele. Você foi ordenado, meu filho, você tem um trabalho para fazer, o Senhor te deu uma função a desempenhar, você tem um dom a desenvolver, você não pode se tornar raquítico. Esconder um dom, meus irmãos, é a pior atitude que alguém pode ter, e principalmente de um pastor. Paulo diz, exercite o seu dom. Faça com que o seu dom se desenvolva. Porque no final das contas, você não pode negligenciar o trabalho que o Senhor te deu. É um trabalho fácil? Óbvio que não. Ser padrão, ser modelo é muito difícil, requer muito sacrifício. Às vezes requer algumas coisas difíceis de fazer. Você tem que abrir mão de cultura. Quer ver seu negócio? Eu gosto de andar de bermuda e chinela havaiana. Ah, gente, eu passo o dia todo de chinela havaiana e de bermuda se deixar. Porque de onde eu venho, lá no sertão, é calor. Então, todo mundo fica de bermuda, chinela havaiana e sem camisa o dia todinho. Então, uma coisa mais comum de você ver na minha cidade é os homens carregando a camisa nas costas. Não é vestido, é nas costas mesmo. Chego eu em Jaboatão, vou para a feira. Como é que a gente vai para a feira, gente? A feira suja, aquele lamaceiro todinho. A gente vai para a feira como? Chinela havaiana, bermuda, fui. Pastor da igreja presbiteriana está andando pelado na cidade. Espalhou-se, foi aquela confusão. E pastor, você não pode se comportar assim, está escandalizando. Jesus do céu. Tem que botar uma calça comprida para ir na feira, para comprar, para comprar banana. Não podia pisar o pé na porta, porque se fosse na porta tinha que botar a vestimenta, porque o pastor anterior capinava de terno. Não, é literalmente, não é brincadeira não. Eu sei. O que é que a gente faz na hora dessa? Que besteira, deixa de lá, não é assim que a Bíblia funciona. Não. Por amor ao Evangelho, a gente vai lá e abre mão, a gente não negligencia o dom que Deus nos deu. Paulo diz, não diz respeito a você, meu filho, diz respeito à igreja do Senhor e o trabalho que o Senhor te deu. Vá lá e faça o trabalho. Seja modelo, seja padrão da igreja, instrua a igreja, ensine a igreja, pregue para a igreja, faça o trabalho. Não negligencie o dom que o Senhor te deu. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Para ser fiel no ministério, meus irmãos, o que se espera de um ministro do Evangelho? 4 atitudes. A primeira, nutra-se da verdade para poder nutrir o rebanho. Exercite-te na piedade para se manter fiel, para se manter forte. Desenvolva seus dons para não negligenciar o que Deus te confiou. E em último lugar, persevere na vida e no ensino para a salvação. Versículo 15. Paulo então encerra o seu assunto, de novo voltando para o coração de Timóteo. E ele se preocupa agora com Timóteo, meus irmãos, no sentido da vida pessoal dele. Ele agora vai dizer, cuidado, porque eu já te mostrei como é que você lida com a igreja. Mas olha só o que ele diz, medita estas coisas e nela ser diligente.
Paulo diz agora que Timóteo deveria não só ensinar, está vendo, mas Timóteo deveria aprender. E que isso deveria estar no coração dele, que ele deveria meditar nesses assuntos o tempo inteiro, que ele deveria manter isso em suas mentes. Por quê? Porque ele não pode descuidar. Paulo diz, medita estas coisas e nelas ser diligente. Paulo está dizendo que ele deveria pensar e fazer o trabalho de forma adequada. Ele deveria se preocupar constantemente com a obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele deveria estar preocupado com proteger a igreja, ele deveria estar preocupado em instruir a igreja, em advertir a igreja, ele deveria estar preocupado com a vida espiritual dele, mas ele deveria estar preocupado com a vida espiritual da igreja, que ele deveria instruir e pregar para a igreja, mas que ele deveria também ser modelo de comportamento para a igreja. Em tudo isso, Paulo está dizendo, cuidado também com o seu coração, Timóteo. Medita nessas coisas e seja diligente com essas coisas. Por quê? Paulo diz, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Acho fantástico isso aqui, porque Paulo coloca o ministério pastoral não como algo estático, que é uma visão absurdamente equivocada sobre o ministério, que é a ideia de que fiz seminário, fui ordenado, sou pastor e acabou. Consegui. Alcancei o patamar. Paulo diz, não é assim que a vida cristã funciona. Nós continuamos trabalhando, ele diz, então quem está no ministério deve continuar se desenvolvendo, deve continuar crescendo, deve continuar evoluindo, até que todos ao redor vejam o seu progresso. Um pastor que continua crescendo, está vendo? Um pastor que continua buscando mais instrução, melhorando o seu comportamento, aumentando a sua intimidade com Deus. Ele está dizendo, esse pastor vai progredindo e todo mundo vai ver no final das contas. Paulo está dizendo que a vida do pastor é uma vida de perseverança, é uma vida de continuidade, não pode ser uma vida de mesmice, sempre do mesmo jeito, mas deve ser uma vida de evolução espiritual, em conhecimento, em piedade, em amor, em cuidado. Paulo diz, persevera. Para isso, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Isso aqui, meus irmãos, parece fácil, mas para os pastores isso aqui é uma das partes mais difíceis. Porque, no geral, o pastor cuida de todo mundo, menos dele. O pastor é aquele que está sempre lá para servir a todos e não ser servido por ninguém. Faz parte do ministério. Ninguém está reclamando por causa disso e não é para pastor nenhum reclamar disso. Porque se reclamar, se você achar que é ruim, tem como vender sapato, tem como ir ir para a feira, arranja um trabalho, um emprego, vai vender casa, carro, arranja outra coisa para fazer. Vender bolo. Ou seja, o ministério é isso mesmo, é cuidar dos outros e muita solidão. Enfrentar os problemas sozinho, porque às vezes são problemas tão complicados que não dá para abrir para ninguém. Essa é a vida do pastor. Mas Paulo diz uma coisa interessante. Paulo diz, cuide de você. Que conselho doce, não é? Como os pastores deveriam ouvir isso com mais frequência? A gente não costuma ouvir isso no dia a dia. Eu só escutei o apóstolo Paulo dizendo isso até hoje. Cuide de você. Pense um pouquinho em você também. Cuide um pouquinho da sua vida espiritual. Irmãos, como é bom quando a igreja se preocupa com o pastor nesse nível. Mas veja só que coisa interessante. Quantas igrejas perguntam para os pastores, até os presbíteros mesmo perguntam para o pastor, como é que está a sua vida devocional com Deus? Você tem conseguido parar para orar e ler a Bíblia? Ele está pregando, está ótimo. Está ótimo. Pastor, como é que você está a sua força diante do Senhor? Você está se sentindo forte diante de Deus ou está se sentindo exausto e distante? Como é que está a sua vida com o Senhor? Ele está pregando. Pastor, como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Está andando certinho? Você está tendo problema em casa? Pelo menos está conseguindo fazer de vez em quando um culto doméstico? Ou está a confusão lá? Como é que está? Não, estou nem ligando. Desde que ele não se separe, está tudo valendo. Paulo diz, não espere que os outros façam isso por você. Cuide de você mesmo. Cuida de ti mesmo. Mas não só isso. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuide do que você ensina e cuide do seu próprio
coração. Paulo diz, você tem funções a desempenhar. Persevere no ministério. Mantenha-se no ministério. Faça o seu trabalho. Por isso que ele conclui, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. E de novo, salvar, tem o mesmo conceito lá de cima, do versículo de número 10. Não é salvar para a vida eterna, é salvar das heresias, dos falsos mestres que estão lá atrás. É a mesma coisa. Paulo diz, faça o seu trabalho, meu filho, porque no final das contas, você vai salvar você. Você não vai cair na esparrela de aprender com esses camaradas e depois se desviar do evangelho, e ainda vai salvar a igreja também, porque você vai conduzir. Persevere no ministério. Como isso é difícil, meus irmãos. Como isso é difícil. É extremamente cansativo o ministério. Extremamente cansativo. Não tem tempo para nada. A gente corre feito um louco. Uma vez eu encontrei um presbítero que chegou para mim, eu era seminarista, mas sempre fui ousado. Aí chegou o seminarista e disse, pastores deveriam bater ponto na igreja. Porque meu filho é engenheiro e bate ponto. Eu olhei para ele e disse, concordo 100% com o senhor. A gente deveria ter ponto. Hora para entrar e hora para sair. A gente deveria ganhar adicional noturno, porque a maioria dos trabalhos que a gente faz é de noite. A gente deveria ganhar hora extra. Passou das 6 horas por dia, hora extra. Nós deveríamos ter férias remuneradas com muito mais tranquilidade, direito a plano de saúde, assistência médica. Não, mas aí você está querendo transformar. Que é isso, meu irmão? Abriu mão? Como é que você foi tão rápido? Porque a vida do pastor, meus irmãos, não é tão tranquila como as pessoas pensam. Não são 6 horas de trabalho. Em média, são 10, 12, 15, às vezes até mais. É cansativo. Eu brinco com os meninos lá no seminário. Todo domingo de noite, quando termina o culto, eu tenho vontade de desistir. Eu chego em casa e digo, Senhor, já está bom. Já preguei muito. Se eu pudesse parar agora, aí amanhã eu já começo outra coisa. Está na hora, já está bom de parar, Senhor. Aí na segunda-feira de novo, estou fazendo um sermão de novo. Dá um desânimo às vezes, de ver os crentes caindo nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas. Dá um desânimo às vezes. Paulo diz, não desanima não. Continua, se mantenha firme, vá. Porque se você cuidar de você e cuidar da igreja, cuidar da doutrina, você vai salvar você e vai salvar os outros da heresia. Tem resultados. Você vai ver os resultados do seu trabalho. Permaneça firme como evidência da sua salvação. Por isso que Paulo tem orientado ele a meditar, a planejar, a se ocupar, a ter cuidado dele, cuidar da doutrina. Paulo diz, você tem coisas a fazer, vá fazer o seu trabalho. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, como é assustadora a vida de pastor, mas como é raro encontrar pastores. Porque no final das contas, meus irmãos, o texto nos dá instruções claras de como o pastor deve ser. Mas como igreja, meus irmãos, nós temos alguns desafios aqui também. Alguns desafios no que diz respeito a como nós lidamos com os nossos pastores, para instruí-los e animá-los nesse sentido, para como escolher um pastor que esteja dentro do padrão que o Senhor dá, mas também nós, como igreja, seguir esses passos que são os passos do pastor, porque afinal de contas são os passos para toda igreja, porque nota que Paulo fica parando o tempo inteiro para dizer, ensine isso para a igreja também, ensine isso como a igreja deve se comportar. O que a gente precisa aprender aqui, meus irmãos? Que nós precisamos, como igreja, aprender a estimular e a encontrar pastores que se preocupam em se alimentar com a palavra. Como é que você quer ouvir a pregação de um pastor que não estuda a palavra? Para isso, a igreja precisa se preocupar em dar tempo ao pastor para estudar a palavra. Às vezes a igreja, meus irmãos, cobra tanto do pastor e coloca tanta atividade sobre as costas do pastor, e é tanta coisa para ele fazer que ele simplesmente não consegue estudar a Bíblia, ele não consegue preparar um sermão, ele não consegue se organizar para estudar as Escrituras, e ainda quer que a igreja seja alimentada pela palavra, com tanta coisa que o pastor tem que fazer. O pastor está lá no batismo de cachorro, aniversário de boneca, em todo canto o pastor tem que estar, quando na verdade a ideia é de que o pastor se preocupe e cuide da palavra e da oração. Foi isso que Pedro ensinou lá em Atos, capítulo 6. A igreja deveria estimular o pastor a conhecer cada vez mais.
E eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana no Largo da Paz, porque eu vi isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Uma igreja preocupada com o aumento, o crescimento e a nutrição do seu pastor. Uma igreja que não cobra dele nada mais do que aquilo para o qual Deus o chamou e que o estimula o tempo inteiro a conhecer mais do Senhor e se alimentar mais da palavra. Continuemos assim, meus irmãos. Porque o Senhor, meus queridos, está formando a sua igreja e é uma necessidade enorme de pastores que se alimentem da Escritura Sagrada, que sejam hábeis nela, que conheçam a Bíblia profundamente para instruir a igreja. Não existe igreja forte com alimentação fraca. Não existe igreja nutrida com uma igreja que está sendo alimentada a pipoca. Não, meus irmãos, a Escritura tem que ser exposta. Por isso, estimulem a sua igreja. Anime os seus pastores. E quando for escolher um pastor, escolham pastores que estão dispostos a se alimentar da palavra, que estão dispostos a conhecer e buscar cada vez mais conhecer as Escrituras. Foi para isso que Paulo nos instruiu. Mas não só isso, meus irmãos. Estimule os seus pastores a piedade. Estimule uma vida santa de reverência diante do Senhor. Eu sei, é legal ter um pastor marombeiro, eu sei, é legal ter um pastor todo dobradão, musculoso, que frequenta a academia, pode até ser legal, mas o que o Senhor, meus irmãos, orienta é mais do que isso, é um exercício muito mais poderoso. Nesse ponto ele está dizendo, se exercite na piedade. A igreja do Senhor tem que estimular os seus pastores a serem santos, para isso instruindo a eles, animando a eles, e também exaltando de vez em quando, pastor, cuidado com essa sua vida, pastor, cuidado com a forma que você está correndo, pastor, cuidado para você poder parar para ler a Bíblia. Está conseguindo ler a Bíblia pelo menos para se alimentar espiritualmente? Nós precisamos, meus irmãos, estimular os nossos pastores a se exercitarem na piedade. Nós temos uma carência enorme de pastores piedosos dentro da igreja de Cristo. E nós somos responsáveis, porque nós exigimos dos pastores um ativismo tão grande a ponto que eles nem conseguem sequer se exercitar na piedade. Não tem tempo nem para orar. E eles gostam disso às vezes. Terceiro lugar, meus irmãos, nós somos estimulados a desenvolver o dom. E pastores são tendenciosos a desanimar. Pastores são tendenciosos a relaxar. A simplesmente se tornar administrador de igreja. É muito fácil, meus irmãos, quando você se torna administrador da igreja. Porque a única coisa que você precisa é dar uma ordem aqui, dar uma ordem acolá e não se preocupar com mais ninguém. E o resto que se exploda, a igreja vai ficar bonita. No final das contas, o Senhor nos convida a desenvolver um dom. E a igreja precisa aprender a estimular os seus pastores a desenvolver o dom que Deus lhes deu. Se Deus o vocacionou para o ministério, ele precisa exercer o ministério. E para isso a igreja precisa ajudar o pastor e animar o pastor a fazer essa obra. Porque naturalmente ele vai desanimar. Naturalmente ele vai ficar entristecido. Eu costumo dizer lá no seminário que só existe igreja perfeita quando você nem visita nem faz gabinete. Porque quando você começa a fazer visita e fazer gabinete, nós, como os crentes são pecadores e como muitos deles estão perdidos. E dá uma tristeza quando isso acontece. O texto nos instrui que, como igreja, nós deveríamos estimular os nossos pastores a desenvolver o dom que Deus deu. A exercitar esse dom com cuidado, com zelo. Porque se eles receberam esse dom do Senhor, eles deveriam exercer esse papel dentro da igreja com muito mais veemência. E por último, meus irmãos, a igreja deveria estimular o pastor, não só no que diz respeito à vida doutrinária, mas ter cuidado com a vida pessoal do pastor. Faz parte do amor. Do mesmo jeito que o pastor está preocupado com a vida de cada um dos irmãos espiritualmente, a igreja deveria estar preocupada também com a vida espiritual do pastor. Quantos pastores, meus irmãos, que eu conheço, que estão com a vida em frangalhos, os casamentos totalmente destruídos, e a igreja não tem a menor noção do inferno que está a vida dele, porque ele esconde, pastores guardam os problemas para eles, os pastores fingem que está tudo bem, porque ninguém quer saber dos problemas deles, mas a igreja deveria estar preocupada com o pastor, e essa pergunta que Paulo coloca nas nossas bocas, deveria estar o tempo inteiro dentro do pastor: pastor, o senhor está cuidando de você? Se cuide, pastor. Se cuide, pastor. Vamos aprender, meus irmãos, a cuidar, a tratar os nossos pastores, a amar os nossos pastores, como eles também nos amam, para que a gente esteja preocupado com os problemas deles, com as preocupações deles, com as angústias deles. Às vezes, simplesmente uma frase do tipo: pastor, eu estou orando pelo Senhor, já causa um grande impacto no coração do pastor, do tipo: eu sou amado pelo menos, não sou só rejeitado. Baxter tinha uma preocupação. Pastores, muito mais do que pregadores, pastores que tinham uma vida íntegra, que viviam aquilo que pregavam.
Essa preocupação era correta. Essa é a nossa preocupação também. O apóstolo Paulo nos deu algumas atitudes que se requer de um pastor fiel. Esse pastor tem que se alimentar da palavra, esse pastor tem que se exercitar na piedade, esse pastor tem que desenvolver os seus dons, esse pastor tem que perseverar na vida e no ensino. Como igreja do Senhor, meus irmãos, oremos para que o Senhor nos dê pastores conforme o seu coração. Animemos, auxiliemos os nossos pastores com essa finalidade também. Que Deus nos dê graça, meus queridos.